Pela ordem, senhor presidente. Conceda. Eu gostaria de solicitar a retirada do meu requerimento número 136/2015. Então, solicito a retirada do requerimento 136/2015. Quero fazer uma correção no meu discurso, que eu parabenizei o jovem Bruno e esqueci de parabenizar um grande entusiasta do esporte, que é o treinador Quiquinha. Obrigado. A mesa acata seu requerimento. Em discussão, o projeto de lei complementar número 005/2015. Origem da Prefeitura Municipal de Ibatiba, do Gabinete do Prefeito, dispõe sobre criação de cargo de cuidador de estudantes portadores de necessidades especiais no quadro de servidores efetivos da rede pública municipal de ensino. Ao vereador Carlos Alberto, que faça a leitura dos pareceres, por favor. Isso aqui na discussão pessoal, agora já está discutindo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação do cargo de cuidador de estudantes portadores de necessidade especial no quadro de servidores efetivos da rede pública municipal de ensino. Trata de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que visa a criação do cargo de cuidador de estudantes portadores de necessidades especiais no quadro de servidores efetivos da rede pública municipal de ensino. Foi caminhado também pelo chefe do Executivo a estimativa do impacto orçamentário. Entretanto, não se pode avalidar com o presente projeto complementar que pretende criar cargo com características de caráter continuado, todavia sem atender às exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para melhor entendimento, farei breves comentários a respeito da lei, que de acordo com o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada da lei, medida provisória ou ato normativo, e a partir dessa publicação, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de uma ação do governo que acarrete aumento de despesa deverão ser precedidos de algumas providências, conforme o que estabelece o artigo 16 e 17 desta lei. Como se vê, as despesas geradas a partir dessas ações atendem aos requisitos propostos, a geração de despesas correntes derivadas de lei e execução por período superior a 12 exercícios financeiros. Verifica se o Executivo instrui o projeto com documento que visam preencher os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, afirma que o limite de gasto com pessoal para o ano de 2015 atingirá o patamar de 57,33%, índice este superior ao limite prudencial estabelecido pelo artigo 22. Como se vê, a própria afirmativa de impacto orçamentário e financeiro, apresentada pelo secretário de Finanças do município, apresenta-se de per-se com antinomia à pretensão do Poder Executivo. Há ainda a violação do artigo 17, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que este último exige que o ato seja acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, devendo ainda ser demonstrados seus efeitos financeiros no período seguinte, o que há compensação pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente da receita. Em análise ao referido projeto, nota segundo o próprio secretário de Finanças, haverá reflexo no atingimento de metas fiscais. Vejamos, tendo em vista a declaração de inadequação financeira, bem como a não demonstração de compensação para as despesas a serem criadas, note-se claramente a violação também do artigo 17, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Feita essa consideração, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela ilegalidade do projeto de lei número 21 de 2015, por afrontas ao artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade da LC, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sala Sessões, 8 de outubro de 2015, Carlos Alberto, José Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Em discussão, o projeto de lei número 005/2015. Ninguém a discutir. Em votação, o projeto 005/2015. Oi?
Senhor presidente, eu quero discutir sim o projeto, por gentileza. Projeto, me empresta o projeto, por gentileza. Parecer? É o parecer que tem discussão. Ah, não. Pode tocar. Quero discutir o projeto. Em discussão o projeto de lei. Não, parecer. Em votação os pareceres. Os pareceres. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei de lei número 05/2015, de autoria do Poder Executivo. Com as palavras, os vereadores em discussão. Silvio, vai discutir o projeto? Conselho. Senhor presidente, embora eu acho um projeto de suma importância, é lamentável a maneira como nós iremos votar esse projeto, mas infelizmente nós não podemos, eu no meu simples modo de pensar, apesar de entender, apesar de que a canetada final é do prefeito, a responsabilidade é dele de sancionar ou não o projeto, mas é um projeto que já vem com o parecer do secretário de Finanças dizendo da ilegalidade do projeto, que nós, notório, portanto, a inviabilidade financeira para o presente projeto de lei, fato esse, inclusive, dado o parecer do secretário de Finanças do município, diante do projeto de gasto pessoal apresentado, encontra-se acima do limite máximo de gasto projetado para 2015, também pelo fato do município ter encerrado os últimos 12 meses do período de julho de 2014 a maio de 2015 com índice de gasto pessoal de 50%. Certo? Então o próprio secretário já nos disse que o projeto não pode ser votado. E se não me falha a memória, quando se atinge um limite como esse, o município ele não pode contratar mais nada extra. Então, eu acho que não é responsabilidade nossa, mas no meu ver, esse projeto não deveria nem tramitar. Porque é um projeto que já vem com o parecer do próprio secretário dizendo que ele é inconstitucional. Embora com muita tristeza, porque são cuidadores de crianças especiais. Eu acho que teria importado em tudo agora para que nós criássemos isso aqui. Agora, legalmente, o projeto não pode nem tramitar. A prefeitura, se não me falha a memória, pelo motivo que usaram, até para dispensar mais de 80 pessoas, 80 servidores que foram dispensados, é que o município não pode contratar nada enquanto ele não baixa esse índice. E aqui está projetado o índice para 57%. Então, sinceramente, eu não sei como um projeto desse pode parar aqui nessa casa para ser votado. Infelizmente, me perdoe, mas é um projeto totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Não pelo mérito da contratação dos cuidadores, mas pela maneira como encontra o nosso município hoje. Creio eu, como contador, que vou ter que tomar mais medida para cortar mais alguma coisa, senão não fecha. Entendeu? Então é com muita tristeza que eu, por exemplo, não tenho como encontro um parecer
de um secretário de Finanças enquanto parecer dos competentes servidores desta casa que diz pela ilegalidade do projeto. Muito obrigado. Algum colega mais quer discutir o projeto? Eu quero fazer das palavras do Silvio, que é um defensor das crianças, é um lutador, todos nós conhecemos a luta desse homem, desse parlamentar, em prol da paz, da pestalose. E a gente observando ele faz a discussão desse projeto com os olhos cheios de lágrimas, que poderia ajudar, mas infelizmente é como ele disse, nós não podemos ser irresponsáveis de passar por cima de um sinal vermelho do secretário de Finanças, de um parecer dos nossos competentes assessores. Infelizmente, nós não podemos passar. E a responsabilidade veio para colocar mais uma vez os vereadores como o ruim. Nós vamos pagar como nós estamos contra. Mas o ruim não somos nós. Ruim são as pessoas que, eu falo isso de peito aberto, perto dele, que orienta o prefeito José Alcuro de Oliveira. Eles sim são ruins. E eles fazem de seu amigo, seu Zé. Cuidado com seus amigos, porque eles podem te colocar em dificuldade no presente e para um futuro próximo, te pedindo para colocar coisas que não deveria nem tramitar nessa casa. O verdadeiro amigo é aquele que fala o sim quando pode e o não também quando pode. E o não hoje dessa casa, até mesmo com os vereadores da oposição, é um não para não te ferrar no futuro. Cuidado com as pessoas que estão te orientando e fazendo esses projetos, vindo atropelando a lei de qualquer jeito para vir aqui. Porque era muito simples nós votar contra o parecer e dizer um sim, e amanhã mais um processo, mais problema para a sua administração. Então, nós vamos fazer o que a nossa consciência diz. Já te avisei. Muito obrigado. O parecer da Comissão de Justiça é pela ilegalidade. Diante da aprovação do parecer da comissão, o projeto está rejeitado por unanimidade nessa casa. O projeto de lei número 016/2015, do vereador Luciano Miranda Salgado, emenda dispõe sobre a criação de programa de identificação, cadastramento e preservação de nascentes de água no município de Ibatiba e das outras providências. Ao vereador Carlos Alberto que faça a leitura dos pareceres, por favor. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 016/2015,
que dispõe sobre a criação do Programa de Identificação, Cadastramento e Preservação de Nascente de Água do município de Ibatiba e da outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do parlamentar Luciano Miranda Salgado, que visa criar o programa Reflorestar Ibatiba, objetivando a identificação, catalogação e preservação da nascente de água existente no município de Ibatiba. Não obstante os elevados propósitos de seu autor, a propositura não reúne condições para prosseguir em tramitação, haja vista que afronta a iniciativa privativa do prefeito para os projetos de lei que regulem tal matéria. Essa diz que incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a administração do município, tarefa que engloba a criação e estruturação dos órgãos públicos, e a gestão, e a organização e a execução dos serviços das obras públicas municipais. Para se desincumbir dessa tarefa de administração, deve o prefeito estar resguardado de interferências indevidas em sua atuação, razão pela qual ele assegura o artigo 75, inciso 7 inciso 12 da Lei Orgânica do Município, a competência para dispor sobre a estrutura e organização da administração municipal, e, por sua vez, o artigo 58, inciso 3 da citada lei, lhe confere iniciativa privativa para apresentar projeto de lei que dispõe sobre organização administrativa. Sendo assim, não há outra conclusão possível que não a de que o projeto de lei, ora analisado, contém efetivamente vício de iniciativa e de inconstitucionalidade, porquanto viola do regime de separação a interdependência dos poderes, a qual obrigatoriamente se acham vinculados também os municípios. Na esfera municipal, atendo a simetria e conformidade está arrazoada no artigo 6º, 58, inciso 3, 75, inciso 12 da Lei Orgânica do município de Ibatiba. Feitas essas considerações, entendemos que o projeto sob exame encontra-se em desconformidade com as normas estabelecidas pela Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica Municipal, motivo pelo qual essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei número 16 de 2015. Sala de sessões, 9 de setembro de 2015, Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Vanito Barbosa de Oliveira. Em discussão, o parecer do projeto de lei número 0016/2015. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. O projeto em debate, de minha autoria, dispõe sobre a criação do Programa de Identificação, Cadastramento e Preservação de Nascentes de Água no município de Ibatiba, denominando o programa Refloresta Ibatiba. Muito sabiamente, a Procuradoria desta Casa, juntamente com os vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, instruíram o seu parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria. Compreendo que na área do direito, possivelmente a nossa proposição vai na contramão da nossa função legislativa. Mas quero aqui fazer um pedido encarecido ao Poder Executivo, que pegue essa proposta e execute a ideia no bojo da sua administração. Que pegue essa proposta, aperfeiçoe ela com outras ideias de técnicos da área, por exemplo, a competente engenheira ambiental Daiane, lá da Secretaria de Meio Ambiente, e outras pessoas mais, e que coloque no seu plano de governo, como disse anteriormente o presidente desta casa, vereador Marco Rodrigo. Por quê? A nossa ideia é que a Prefeitura catalogue todas as nascentes que existem em Ibatiba. E depois a Prefeitura garanta mecanismo de reflorestamento dessas nascentes. E, posteriormente, mecanismos de preservação das nascentes que foram reflorestadas e das nascentes que, felizmente, não tiverem problemas ambientais. Então, compreendo o parecer jurídico, porque a Câmara Municipal ela tem as suas limitações,
ela tem as suas regras, mas peço, imploro ao Poder Executivo que absorva a ideia, inclusive peço, senhor presidente, que encaminhe na íntegra à Secretaria de Meio Ambiente a nossa proposição. Reconheço que nós, legisladores, votar o projeto, que ele é inconstitucional e ele é ilegal, vai nos colocar numa saia justa em qualquer outra discussão que vier nessa casa. Concluo mais uma vez pedindo ao Poder Executivo que as boas ideias que a Câmara tem, independente do vereador que seja vereador Jorci, vereador Silvio, vereador Ezequias, vereador Jango, Beto, presidente Marcos, vereador Ivanito, vereador Elias, vereador Luciano, que nós somos vereadores, assim como o prefeito é chefe do executivo do município de Batiba. Eu não sou vereador de quem votou em mim, nós somos vereadores de todos os moradores do município. Então, finalizo pedindo ao prefeito municipal que absorva a ideia do Refloreste Batiba, assim como aquela ideia do projeto de lei do vereador Silvio, de construções sustentáveis, assim como a cobrança dos vereadores aqui de caixa de contenção, para que possamos avançar nesse debate dos recursos hídricos. Muito obrigado, agradeço à Procuradoria da Casa, que tentou, por vários momentos, achar alguma justificativa plausível para a continuidade da matéria. Mas, infelizmente, a legislação não permite que a proposição nesse teor fosse aprovada por esta Câmara Municipal. Obrigado. Próximo projeto. Continue a discussão, vereador Silvio discutir. Eu queria também justificar o meu voto, assim como justifiquei o anterior. É lamentável, parabenizar o vereador Luciano, é lamentável hoje, vereador, eu fui convidado para uma reunião que eu não estava esperando, uma reunião com os secretários e uma reunião com funcionários da CESAM, e eu ainda falei desse projeto. O projeto, também vou votar acompanhando o parecer da nossa assessoria, é um projeto de iniciativa privativa do prefeito, previsto de iniciativa, mas que o prefeito, a nossa secretária de Meio Ambiente, pega esse projeto, como Vossa Excelência disse, se tiver como melhorar ainda mais o projeto, dando incentivo àqueles produtores que têm as nascentes nas suas propriedades. Esse projeto é para ontem, esse projeto não é para amanhã, esse projeto é para ontem. Mas, como Vossa Excelência mesmo reconheceu, é um projeto que não é iniciativa nossa. Então, infelizmente, eu estou justificando meu voto por isso. Eu acompanho o parecer da comissão. Mas que o senhor prefeito, a senhora secretária de Meio Ambiente, pegue esse projeto amanhã aqui nessa casa. Se puderem melhorar o projeto com competentes servidores que nós temos concursados na Secretaria de Meio Ambiente, como a doutora Dayana, para que possa ser implementado o mais rápido possível. Em Batiba não dá para esperar mais a respeito de meio ambiente. Tem que ser coisa do jeito. Parabéns, vereador, embora o seu projeto seja de iniciativa do Poder Legislativo, do Poder Executivo, mas que possa também abrir os olhos dos nossos secretários, do nosso prefeito, para que possa utilizar esse seu projeto mandando através do Poder Executivo. Parabéns, que eu acompanho o parecer da comissão. Também quero parabenizar o vereador, autor desse projeto, e dizer que esse projeto, Luciano, ele
ele deve fazer parte do nosso debate junto com o pessoal da CESAM, junto com o corpo técnico da CESAM. Projetos assim como o do Silvio e outros que estão nessa casa, nós devemos juntar o nosso material para nós debatermos e mostrarmos soluções, mostrar a eles para eles o que nós queremos. Então, como o Silvio, você mesmo reconheceu, eu acredito que nossos pares, nós somos obrigados a votar contra, o projeto é ilegal, nem em votação, se Vossa Excelência permitir. Eu vou acompanhar, vai em votação, eu vou colocar neste momento o parecer em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado o parecer pela inconstitucionalidade e rejeitado, a mesa acata, e ele foi rejeitado, projeto número 016/2015. Projeto de lei número 20, origem da Câmara Municipal, de autoria do vereador Luciano Salgado Miranda Salgado, altera o artigo 1º da Lei Municipal número 625/2011, que dispõe sobre o feriado municipal. Peço o nobre colega, vice-presidente dessa casa, Carlos Alberto, que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de lei de autoria do parlamentar Luciano Miranda Salgado, que visa alterar o artigo 1º da Lei Municipal 625 de 2011, que trata de uma data comemorativa do Dia da Consciência Evangélica. A matéria veiculada neste projeto de lei se adequa aos princípios de competência legislativa que são asseguradas ao município, consoante a regra prevista no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como do artigo 8º da Lei Orgânica, que prevê a competência legislativa do município para legislar sobre matérias de interesse local. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Feita essa consideração, essa Comissão de Legislação e Justiça vota pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei. Sala de sessões, 24 de setembro de 2015, Carlos Alberto, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei que altera o artigo 1 da Lei Municipal número 625 de 2011, que dispõe sobre o feriado municipal. Trata de projeto de lei de autoria do nobre vereador parlamentar Luciano Miranda Salgado, que visa alterar o artigo 1º da Lei Municipal, que trata de uma data comemorativa do Dia da Consciência Evangélica. Como dizer que, depois de análise dos autos da presente proposição, não vislumbramos nenhum óbice legal ou orçamentário na forma como estabelecida. Por enquanto, não estabelece aumento de despesa para o município. Ante exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei número 20 de 2015. Sala de sessões, Elias Cândido da Silveira, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Em discussão, os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto. Senhor presidente. Concedo. Só para, porque não falou nos pareceres, não fala, a mudança do artigo 1 proposta pelo nobre vereador Luciano Miranda Salgado, que fica estabelecido 1º de agosto como feriado municipal do Dia da Consciência Evangélica, que essa lei entra em vigor na data de publicação. Mais alguém a discutir? Senhor presidente, pela ordem. Concedo. Só para ficar registrado nesta casa, esta lei é de autoria do ex-vereador Jorge Cândido. Então, o autor da lei continua sendo o ex-vereador Jorge Cândido. Nós estamos apenas, a Casa Legislativa, atendendo um pedido do Conselho de Pastores e até mesmo da sociedade de Batiba em relação ao feriado. Porque sempre o feriado, vereador Silvio, do Dia da Consciência Evangélica, casava com o Dia dos Pais. Então os comerciantes se sentiam complicado fechar o comércio nessa data. E aí o Conselho de Pastores, até mesmo os comerciantes, resolveram mudar a data para o dia 1º de agosto. Então a casa está atendendo a solicitação do Conselho de Pastores de Batiba,
do comércio local, mas a autoria da lei que criou o Dia da Consciência Evangélica continua sendo do ex-vereador Jorge Cândido. Obrigado. O projeto continua em discussão. Ninguém mais a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 021/2015 da Câmara Municipal de Batiba, vereador Luciano Miranda Salgado. Proíbe o uso de películas insufilme, refletiva ou não, nos veículos de propriedade do Poder Público de Ibatiba e Espírito Santo. Peço ao nobre vereador Carlos Alberto que faça a leitura dos pareceres. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de solicitar a retirada do projeto de lei 021/2015 de minha autoria. A mesa acata seu requerimento verbal. Projeto de lei número 022/2015 da Câmara Municipal de Batiba, do vereador Luciano. Torna obrigatória a manutenção de exemplar de Estatuto do Idoso nos estabelecimentos comerciais e prestação de serviço no município de Batiba. Peço ao senhor Carlos Alberto, vice-presidente dessa casa, que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto do Idoso nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço do município de Batiba. Trata de projeto de lei de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que visa tornar obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto do Idoso nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para consultas. A Lei Federal número 70.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e da outras providências, trata-se, na verdade, de ação municipal que visa fortalecer a aplicação e o respeito ao Estatuto, como, por exemplo, demanda ao próprio artigo 46 do Código acima citado. Especialmente, para sua aprovação, a matéria dependerá de maioria simples do teor do artigo 48 dessa lei orgânica. Feitas essas considerações, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade do projeto de lei. Carlos Alberto Santos, Jurci Miranda e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Saúde, projeto de lei número 22/2015, projeto de lei que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto do Idoso nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços no município de Batiba. Recebido o projeto de lei de autoria do vereador Luciano, em seu justificativo parlamentar argumentou que a presente proposição servirá como mais um instrumento de relevante importância na divulgação do mencionado Estatuto. Com a promulgação do Estatuto do Idoso, normatizou-se uma ampla gama de direitos para com este segmento populacional, além de várias punições referentes ao descumprimento. Isso é um direito exemplar e ao fato do idoso ser considerado prioridade nos atendimentos e nas políticas públicas. No mérito, entende que essa comissão, que a propositura é de revestida de interesse público, pois o tema é atual e carece de políticas públicas com essa contida na matéria. Em face do exposto, manifestamos pela aprovação ao projeto de lei número 22 de 2015, Carlos Alberto Santos, Elias Cândido Silveira e João Brito Pereira Filho. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto do Idoso nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço do município de Batiba. Recebido o projeto de lei de autoria do nobre vereador Luciano Miranda Salgado, que em seu justificativo o parlamentar argumentou que a presente proposição servirá como mais um instrumento de relevante importância na divulgação do mencionado Estatuto, cumpre dizer que depois de análise dos autos da presente proposição, não vislumbramos nenhum óbice legal ou orçamentário na forma como estabelecida, por enquanto não estabelece aumento de despesa para o município. Ante o exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei número 22 de 2015. Elias Cândido Silveira, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Em discussão, os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Saúde e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Em discussão, os pareceres. Ninguém a discutir. Em votação, os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em discussão, o projeto de lei número 022/2015.
Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 025/2015 da Câmara Municipal de Batiba, do vereador Luciano Miranda Salgado. Emenda: torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da Juventude nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço no município de Batiba. Peço o nobre colega Carlos Alberto que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da Juventude dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço no município de Batiba. Trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que visa tornar obrigatória a manutenção de um exemplar do Estatuto da Juventude nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para consulta. Sobre o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, eis que é apresentado no exercício da competência legislativa dessa Casa, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal e dos artigos 8º e 161 da Lei Orgânica do Município. Com efeito, a propositura visa instituir medida destinada a dar publicidade aos direitos dos jovens. Feita essa consideração, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade do projeto de lei número 25 de 2015. Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da Juventude nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço no município de Batiba. Recebido o projeto de lei número 25 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que visa tornar obrigatória a manutenção de um exemplar do Estatuto de Juventude nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para consultas. Em seu justificativo, o parlamentar argumentou que a presente proposição servirá como mais um instrumento de relevante importância na divulgação do mencionado Estatuto. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, manifestou-se favoravelmente a sua tramitação. Ante o exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas manifesta-se favoravelmente a este projeto. Elias Canda Silveira, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Projeto de lei Comissão de Saúde. Projeto de lei que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da Juventude nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço no município de Batiba. Recebido o projeto de lei do nobre vereador Luciano Miranda Salgado, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação manifestou-se favoravelmente à sua tramitação. No mérito, primeiramente, a Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente manifestou-se favoravelmente à matéria por entender sua relevância social. Ainda no mérito, entende essa comissão que a propositura é revestida de interesse público, pois o tema juventude é atual e carece de políticas públicas como essa contida na matéria em tela. Portanto, ao dar publicidade ao Estatuto, significa reconhecer o peso dos jovens na sociedade, destacar suas demandas das outras e outros segmentos sociais e adotar medidas capazes de transformar o jovem em ator social na cidade. Em face do exposto, manifestamos pela aprovação ao projeto de lei. Sala de Sessões, 2 de outubro de 2015, Carlos Alberto Santos, Elias Canda Silveira e João Brito Pereira Filho. Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Projeto de lei que torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da Juventude nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço no município de Batiba. Recebido o projeto de lei de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, no âmbito de competência dessa comissão, entendemos que a propositura reverte de interesse público e deve prosperar, pois vem reafirmar a importância desse segmento da população, cujo direito deve ser garantido pelo Estado. Sendo assim, manifestamos pela aprovação ao projeto de lei. Elias Canda Silveira, Luciano Miranda Salgado e Carlos Alberto Santos. Em discussão, os pareceres do projeto de lei da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, da Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente e Comissão de Saúde. Os 4 pareceres em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Como autor da matéria, quero registrar que a nossa proposição
que estabelece obrigatoriedade da manutenção de exemplar do Estatuto da Juventude nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço no município de Ibatiba, assim como a obrigatoriedade do Estatuto do Idoso nos estabelecimentos, é para garantir a universalização das informações. Garantir que as informações que garantem direitos aos idosos e garantem direito à juventude sejam universalizadas. O Estatuto da Juventude, que foi sancionado recentemente pela presidente Dilma Rousseff, garante inúmeros direitos à juventude brasileira na faixa etária de 15 a 29 anos e que muitas das vezes não são acessados pela falta de informação. Digo, por exemplo, garantia de transporte interestadual gratuito. Então, ao garantir que o Estatuto da Juventude esteja em todos os estabelecimentos comerciais, é para isso, para que o jovem possa ter acesso àquele estatuto e ali saber os seus direitos, como também alguns deveres que são pré-estabelecidos naquela legislação. Então, garantir isso é permitir que o nosso jovem, que precisa de oportunidade e reconhecimento, tenha acesso a essa legislação, que também garante a tão sonhada meia entrada para os jovens, com regras. Meia entrada de 40% dos ingressos disponibilizados para jovens carentes e estudantes. Tudo com regras e limitações, mas precisamos garantir que o acesso à informação não seja o motivo do jovem não usufruir dos seus direitos. Conto com o apoio desta casa e com certeza nós estaremos mais uma vez demonstrando que o Poder Legislativo, mandato 2013 até 2016, que se Deus quiser todos nós estaremos concluindo o nosso mandato aqui no ano que vem. Com certeza esse mandato deixará grandes marcas inovadoras para a população de Ibatiba. Então, conto com o apoio dos nobres pares para aprovarmos que cada estabelecimento comercial e cada estabelecimento prestador de serviço tenha o Estatuto da Juventude. E para notarmos como a lei é tão complicada de ser elaborada, que conversando agora com o presidente do Conselho Estadual de Juventude, que nós estávamos em debate isso aqui, ele tocou, e os estabelecimentos de ensino? Seriam os mais obrigados a ter o Estatuto da Juventude para também ter como divulgar as informações. Então, quer dizer, é debatendo, é dialogando que nós trazemos as mudanças e as melhorias para o nosso povo. Obrigado. Em discussão, os pareceres. Ninguém a discutir. Em votação, os pareceres. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 025/2015. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor Carlos Alberto, vice-presidente dessa casa, que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 024/2015. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei que institui política municipal de juventude no âmbito do município de Ibatiba e da outras providências. Autor, vereador Luciano Miranda Salgado. Trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que visa instituir a política municipal de juventude no município de Ibatiba. Segundo o justificativo apresentado pelo parlamentar, a presente proposição tem por escopo a consolidação de uma política municipal de juventude, no sentido de protagonizar os avanços em nível estadual e nacional da matéria. O projeto de lei, sob análise, apresenta os princípios objetivos, instrumentos e diretrizes que devem sinalizar a política municipal de apoio à juventude. Demais, apresenta ainda o Plano Municipal de Juventude, sua vigência, conteúdo e estabelece responsabilidade. Nota-se que o município pode definir suas políticas públicas em favor de certas categorias de pessoas. Portanto, considerando o exposto acima e tendo em vista a autonomia municipal para legislar sobre ações de interesse local, eis que, apresentando no exercício da competência legislativa
desta Casa, nós temos do artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal, e do artigo 8º do caput, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, não vislumbro qualquer óbice legal à tramitação da presente proposição. Ressalta-se, por último, que o quórum da deliberação do projeto em questão é de maioria simples, é o teor do artigo 48 da Lei Orgânica. Feitas essas considerações, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei. Sala de Sessões, 8 de outubro de 2015, Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Projeto de lei que institui a política municipal de juventude no âmbito do município de Ibatiba e da outras providências. Recebido o projeto de lei número 24 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que visa tornar obrigatória a manutenção de um exemplar do Estatuto da Juventude nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para consulta. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei que institui a política municipal de juventude no âmbito do município de Ibatiba e da outras providências. Recebido o projeto de lei de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, tem por objetivo instituir a política municipal da juventude no âmbito do município de Ibatiba. Para tanto, em seu justificativo, o parlamentar argumentou que a presente proposição servirá como mais um instrumento de relevante importância na consolidação do Estatuto da Juventude, já incorporado ao nosso ordenado jurídico pela Lei Federal, número 12.852, de 2013, que institui o Estatuto da Juventude e dispôs sobre o princípio e diretriz das políticas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude. Como dizer que, depois de análise dos autos da presente proposição, não vislumbramos nenhum óbice legal ou orçamentário na forma como estabelecida, porquanto a proposição estabelece tão somente conteúdo programático, sem qualquer aumento de despesas para o município. Ante exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas manifesta favoravelmente ao projeto de lei. Elias Cândido Silveira, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Recebido o projeto de lei número 24 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que tem por objetivo instituir a política municipal da juventude no âmbito do município de Ibatiba. No âmbito da competência dessa comissão, entendemos que a propositura reveste de interesse público e deve prosperar, pois vem reafirmar a importância desse segmento da população cujos direitos devem ser garantidos pelo Estado. O tema juventude tem que ser entrado na agenda do país e tem sido foco de ações de políticas públicas, de criação de instrumentos institucional para a formulação dessas políticas. Sendo assim, manifestamos pela aprovação ao projeto de lei, Sala de Sessões, 8 de outubro de 2015, Elias Cândido Silveira, Luciano Miranda Salgado e Carlos Alberto Santos. Em discussão, os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, da Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Em discussão. Ninguém discutir. Em votação, os pareceres. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 024/2015. Pela ordem. Concedo. O projeto de lei número 24, de minha autoria, institui a política municipal de juventude no âmbito do município de Ibatiba. O que quer dizer isso? O governo federal instituiu a Política Nacional de Juventude, assim como a Política Nacional de Educação, dentre outras áreas prioritárias para investimentos. A Política Nacional de Juventude, através da Lei Federal número 12.852, de 5 de agosto de 2013, muito conectada na legislação do Estatuto da Juventude. Essa política municipal é para garantir direitos e deveres para os próximos 10 anos para a juventude de Ibatiba. Precisamos que a nossa juventude tenha um programa de Estado, independente de quem quer seja o prefeito
Hoje, o excelentíssimo senhor José Alcuri. Amanhã, outro prefeito. Daqui 5 anos, outro prefeito. Mas que as ações que sejam de importância para a juventude estejam em continuidade. Precisamos que o poder público extermine por uma só vez aquela situação. Começou no governo do prefeito Zé Alcuri, nós não vamos continuar. Começou no governo do ex-prefeito Dr. Johnson, nós não vamos continuar. Então nós queremos estabelecer uma política municipal de juventude. Estabelecer direitos, estabelecer deveres, estabelecer diretrizes para os jovens de Ibatiba. E aí nós teremos o plano municipal, aí nós teremos o conselho municipal, a conferência de juventude, conectada com o governo do estado, conectada com o governo federal. O tema juventude é de tamanha importância que o governo federal fez uma reforma ministerial. Não estou aqui discutindo se foi certa ou errada, mas a Secretaria Nacional da Juventude não foi extinta. Outras secretarias que talvez alguém interpretava como mais importante que a área da juventude foram extintas na reforma ministerial. E a Secretaria Nacional da Juventude não foi extinta, porque o Brasil vive um boom populacional juvenil que talvez jamais viverá nos próximos 50 anos. A nossa população está envelhecendo mais, os jovens estão vivendo mais e precisam de oportunidades consolidadas, política nacional, política estadual e uma política municipal de juventude. Então a Câmara de Ibatiba, eu apenas fui o autor, mas os 9 vereadores, de mão dadas, estão largando um pontapé inicial para os nossos jovens terem direitos consolidados em Ibatiba. Muito obrigado vocês, que com certeza, vereadores, estarão aprovando esta matéria. Continua em discussão o projeto de lei número 24/2015. Ninguém a discutir. Em votação, projeto de lei número 024/2015. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço, nobre colega Carlos Alberto, que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 026/2015. Já foi lido, agora vai discutir o total. Precisa discutir não. Desculpa, mas já foi lido o parecer no dia 25/9/2000. Faça a leitura do pareceres, nobre colega Carlos Alberto, dos pareceres. Foi feita a leitura apenas do projeto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 26 de 2015. Projeto de lei que institui o Dia Municipal do JIP e a Semana do Jiptiba, a ser comemorado no município de Ibatiba e da outras providências. Trata de projeto de lei de autoria do parlamentar Luciano Miranda Salgado, com a finalidade de incluir no calendário oficial de eventos do município de Ibatiba. Só um instante. Trata de projeto de lei de autoria do parlamentar Luciano Miranda Salgado, com a finalidade de instruir no calendário oficial de eventos do município de Ibatiba a Semana do Jiptiba e o Dia Municipal do Jip, a ser comemorado no município de Ibatiba e da outras providências. Em sua justificativa, o parlamentar argumenta que esse evento teve início em 30 de abril de 2011, onde um grupo de amigos fundou o Jip Clube de Ibatiba e iniciaram-se as festas do Jip. Atualmente são 16 membros e aproximadamente 100 participantes. O evento conta ainda com mais de 100 jipeiros e aproximadamente 500 participantes, sempre voltado para ações sociais, como Criança Feliz, Campanha da Solidariedade e Natal Sem Fome, dentre outras iniciativas. Em vista disso, essa comissão permanente entende que a proposta está dentro da competência constitucional
do ente municipal, não apresentando assim nenhum óbice de natureza legal ou inconstitucional, pois não adentra em tema que seja de iniciativa privativa do Poder Executivo, nem sequer fixa qualquer aumento de despesas. Para a aprovação da matéria dependerá de voto favorável de maioria simples do plenário, nos termos do artigo 48, caput, da Lei Orgânica do Município. Feitas essas considerações, entendemos que o projeto sob exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas pela Constituição Federal e Estadual e na Lei Orgânica Municipal Ibatiba, motivo pelo qual essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade do projeto de lei número 26 de 2015. Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei que institui o Dia Municipal do JIP e a Semana do Jiptiba, a ser comemorado no município de Ibatiba e da outras providências. Recebido o projeto de lei de número 26 de 2015, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que visa incluir no calendário oficial de eventos do município de Ibatiba o Dia Municipal do JIP e a Semana do Jiptiba, a ser comemorada no município de Ibatiba e da outras providências. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, manifestou-se favoravelmente a sua tramitação. Como dizer que, depois de análise dos autos da presente proposição, não vislumbramos nenhum óbice legal ou orçamentário na forma como estabelecida, porquanto não estabelece aumento de despesas para o município. Antes do exposto, a Comissão de Finanças e Tomada de Contas manifesta-se favoravelmente ao projeto. Entretanto, a fim de adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa e simultaneamente às normas orçamentárias, sugerimos o presente substitutivo. O substitutivo número 1 ao projeto de lei número 26 de 2015 institui o Dia Municipal do JIP e a Semana Jiptiba, a ser comemorada no município de Ibatiba e da outras providências. Artigo 1º. A redação fica como está, a única mudança é o artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas se necessário. Elias Cândido Silveira, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Projeto de lei que institui o Dia Municipal do JIP e a Semana do Jiptiba, a ser comemorado no município de Ibatiba e da outras providências, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir o Dia Municipal do JIP e a Semana do Jiptiba, no calendário oficial do município de Ibatiba. As comemorações se constituem de atividades programadas pela sociedade civil, com auxílio do poder público, de modo a estimular a integração dos proprietários, utilitários e admiradores em ações que promovam a cidadania e a solidariedade, a amizade e a integração. No âmbito de competência dessa comissão, entendemos que a propositura reverte-se de interesse público e deve prosperar, pois vem a reafirmar sua importância, qualidade e interesse na preservação do automobilismo e é alvo de grande administração. Sendo assim, manifestamos pela aprovação ao projeto de lei número 26 de 2015. Sala de sessões, 8 de outubro de 2015, Elias Cândido Silveira, Luciano Miranda Salgado e Carlos Alberto Santos. Em discussão, as comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Com substitutivo. Comissão da Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Ninguém a discutir. Em votação, os pareceres. Favoráveis, permaneçam como estão, contrário de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 026/2015. Ninguém a discutir. Em votação, o projeto de lei número 026/2015. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11/2015 da Câmara Municipal de Ibatiba, do nobre colega Luciano. Institui o programa Jovem com Emprego e Renda no município de Ibatiba e das outras providências. Contém o substitutivo número 01/2015. Isso aqui. Vai. Tá. Comissão
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei que institui o programa Jovem como Emprego e Renda do município de Ibatiba e da outras providências. Autor, vereador Luciano Miranda Salgado. Relator, vereador Carlos Alberto Santos. Pela inconstitucionalidade e ilegalidade. Avoca a matéria relatar na forma do artigo 46, inciso 3 do regime interno, trata de projeto de lei de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que visa instruir o programa Jovem como Emprego e Renda no âmbito do município de Ibatiba. O referido programa tem por objetivo a inserção do jovem no mercado de trabalho. Ao presente projeto foi apresentado o substitutivo pelo vereador proponente, onde pretende a alteração do parágrafo 2º do artigo 10, para, em consequência, acrescentar o alcance do programa. Altera ainda o artigo 15 e 16 e acrescenta o artigo 17, assim prevê obediência à CLT na implantação do programa. Apesar dos ajustes feitos pelo novo parlamentar, a proposição não pode prosperar. A propositura determina ainda que, para implementar o programa, o Executivo deverá implementar benefícios fiscais, reservar no mínimo 30% das vagas de trabalho ao primeiro emprego, estabelece obrigações para empresas pelo programa, dispõe que a Secretaria Municipal de Assistência Social, em colaboração com a Secretaria de Educação, Administração e do Conselho Municipal da Juventude, irão gerir e executar mencionado programa. Dispõe ainda sobre a criação de atribuições do grupos técnicos do CRAS, os critérios para aderir ao programa impõem a obrigatoriedade de implementar o programa instituído no âmbito da administração direta e etc. A normativa estabelecida na proposição sob análise acaba por impor diretrizes e obrigações e necessárias observações também para os vários órgãos da administração, como podemos notar pela redação do artigo 3, 5, 6, 8, 10 e 14. Nesse ponto, como dizer que a execução das obras e serviços públicos municipais são sujeitas à direção do prefeito, eis que matéria tipicamente administrativa, determinando a organização do serviço público, interferindo assim de forma indevida em área privativa do Poder Executivo. Assim, a proposta, ao conferir uma série de atribuições e vários órgãos da administração direta, está imiscuindo em seara própria privativa do chefe do Poder Executivo, o que viola o princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes, previsto no artigo 2º da Carta Magna, do artigo 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo e no artigo 6 da nossa Lei Orgânica, já sendo entendimento pacífico em nossa jurisprudência que nem mesmo a sanção tem o acordo de afastar a inconstitucionalidade formal decorrente do vício de iniciativa. Antes do exposto, voto pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 11 de 2015. Carlos Alberto Santos, Jurci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Em discussão, os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Pela inconstitucionalidade, em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários de pé. Aprovado parecer por unanimidade. Em consequência, declaro rejeitado o projeto número 11/2015. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, ficando todos convocados para a próxima sessão ordinária no dia 26 de outubro do corrente ano, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite.